Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 919 Missão estranha. Nesse ponto do jogo, os cristais de evolução não estavam fora do alcance de Niyan. Haviam 3 deles empoeirando no tesouro da guilda, obtidos por Bladelight e os outros enquanto eles estavam executando masmorras. Como ainda eram extremamente raros, os membros precisavam pagar uma quantidade absurdamente alta de pontos de mérito para obter um. Como resultado, ninguém sequer tentou. No entanto, Niyan era o banco. Ele poderia tirar qualquer item do tesouro quando quisesse. Niyan mandou um subordinado entregar a ele um dos cristais de evolução, que ele deu ao dragão do eclipse divino. Os cristais de evolução aumentavam a taxa de crescimento em 5 pontos. Portanto, a taxa de crescimento do dragão do eclipse divino aumentou de 25 para 30. O dragão do eclipse divino era o rei de todos os dragões terrestres. Niyan não pôde deixar de se perguntar o quão poderoso ele iria se tornar no futuro. Mapas de nível superior tinham uma chance maior de deixar cair os cristais de evolução. Com um número crescente de jogadores se tornando fortes o suficiente para explorar os mapas de nível 170 a 180, eles começaram a aparecer com mais frequência no mercado. Como resultado, 1 ou 2 boatos ocasionalmente circulavam sobre alguém obter um animal de estimação super poderoso. Embora Liu Gold ainda fosse incomparável aos olhos da maioria dos jogadores, ele não era mais a criatura inspiradora que um dia ele já havia sido. Especialmente desde que as armas de cerco se tornaram comuns no campo de batalha. Hoje em dia, Liu Gold era simplesmente muito fraco e muitas vezes acabava servindo apenas como escudo de carne. Por outro lado, o dragão do eclipse divino tinha o potencial de se tornar uma existência verdadeiramente poderosa. Com uma taxa de crescimento de 30, ele ultrapassaria Liu Gold em força no nível 100. Sem mencionar que ele aprenderia habilidades, tanto de luz quanto de trevas, dignas de um rei dragão, incluindo poderosas magias proibidas nos níveis mais altos. Sendo um ladrão, Niyan não tinha como lançar magias proibidas como magos, sacerdotes e paladinos. Então, ter um animal de estimação que pudesse lançar magias proibidas era o melhor cenário possível. Entretanto, subir o nível do dragão do eclipse divino seria um problema. Niyan decidiu adiar essa preocupação para mais tarde. Quando ele obtivesse seu terceiro animal de estimação dragão, ele poderia simplesmente aumentar o nível dos dois juntos. Dessa forma, ele poderia economizar algum tempo. Com o dragão do eclipse divino em seu espaço animais de estimação, Niyan estava pronto para continuar com seu plano de capturar os dragões de olhos violetas restantes. No entanto, quando ele estava prestes a partir, Gu Huai enviou uma mensagem para ele. Niyan, encontrei uma boa maneira de aumentar rapidamente sua influência no Império Viridiano. Gu Huai exclamou. Como? Niyan perguntou. Afinal, 300 pontos de influência não era um número pequeno. Este método requer muito ouro. Não sei quanto teremos que gastar para conseguir 300 pontos de influência. O ouro não é um problema. Como fazemos isso? Apenas me diga. Niyan disse. A Kickers United tinha dinheiro mais do que suficiente em suas reservas. Para conseguir esses 300 pontos de influência ele poderia facilmente gastar vários milhões de moedas de ouro sem piscar um olho. A habilidade Wolf King era extremamente poderosa. Ela lhe permitia transformar qualquer monstro selvagem do tipo lobo em sua montaria permanente. Além de funcionar como uma montaria, também poderia lutar em batalhas como animais de estimação. As habilidades do título de Grande Profeta naturalmente não podiam ser menosprezadas. Não tão rápido. Deixe-me terminar de falar. Isso não é tão simples. Gu Huai balançou a cabeça. O que você sabe sobre a anciã Catherine do Conselho de Anciões? Pouca coisa. Ela é responsável pelas obras de caridade do Império, certo? Ela distribui comida, roupas e outros itens essenciais para os pobres. Seu prestígio é extremamente alto entre os NPCs. Se bem me lembro, ela tem uma missão repetível que pede que você colete vários itens, e como recompensa você recebe ouro, itens ou pontos de influência. Ao lembrar dessa missão os olhos de Niyan se iluminaram. Como ele poderia esquecer uma missão como essa? Influência era exatamente o que ele precisava. Alguém fez os cálculos. 300 pontos de influência custarão algo entre 6 milhões e 10 milhões de moedas de ouro. Isso porque as recompensas da missão são aleatórias. Às vezes, você recebe ouro, mas na maioria das vezes recebe apenas um pouco de experiência. A cada 30ª vezes, você recebe um item aleatório, mas, na melhor das hipóteses, ele pode recuperar apenas algumas de suas perdas. Eu ouvi um cara se recusar a acreditar que não havia recompensas melhores. Então ele completou a missão 300 vezes. Ele ganhou alguma experiência, um pouco de influência e algumas peças de equipamento, nada digno de nota. Depois disso quase todo mundo perdeu o interesse nessa missão. No entanto, Niyan não estava procurando uma grande recompensa. Tudo o que ele queria era a influência. Mesmo se ele tivesse que gastar vários milhões de ouro, não seria um problema. Então, essa missão era perfeita para ele. Vou fazer uma viagem a Calore para dar uma olhada nisso. Por favor envie alguns ajudantes comigo. Disse Niyan. Para coisas como missões de coleta, ele naturalmente não faria nada do trabalho. Qual era o sentido de ser um líder da guilda, se ele o fizesse? Obviamente, ele recompensaria esses ajudantes por seu tempo. Niyan se teletransportou para Calore,
planejando ir para o Conselho de Anciões. No entanto, ao sair do ponto de transferência, ele sentiu que algo estava errado. O céu estava escuro e sombrio e uma pressão inexplicável e sufocante pesava sobre ele. No nordeste, ele viu nuvens negras e sinistras se formando no horizonte, com o trovão ocasional atingindo seus ouvidos. Isso não parecia nada com uma tempestade comum. Calori estava localizado nos céus acima de um planalto, tornando-o ensolarado praticamente o ano todo. Raramente chovia na cidade, para não falar de tempestades. Niyan teve uma premonição agourenta. Quando ele obteve o título de grande profeta, seus sentidos se tornaram muito mais aguçados. Isso estava começando a deixá-lo um pouco paranoico. Sempre que ele encontrava um fenômeno estranho, não tinha como não pensar que era o precursor de um desastre. Ele tinha que se lembrar uma e outra vez que ele não podia realmente prever o futuro como grandes profetas NPCs. Além de o clima estar um pouco incomum, Calori era mesmo de sempre, com grandes multidões movimentadas subindo e descendo as ruas. Não mais se demorando com esse pensamento, Niyan foi em direção ao Conselho de Anciões e entrou em um salão lateral. Saudações, grande profeta. Você tem negócios comigo hoje? Uma jovem de 30 anos o recebeu. Ela se exibia com elegância e graça, usando um vestido longo que chegava ao chão. Era a anciã Caterine, do Conselho de Anciões. Olá, anciã Caterine. Eu gostaria de fazer minha parte em ajudar os menos afortunados do Império Viridiano. Disse Niyan. Isso é maravilhoso. Você é realmente uma pessoa benevolente. Os cidadãos do Império Viridiano se lembrarão para sempre da sua bondade. Disse Caterine com um sorriso encantador. Devido à chuva torrencial incomum em Cidade da Brasa, muitas das casas desabaram. Muitos moradores sofreram ferimentos graves. Exigimos uma grande quantidade de grama sangue de dragão. Você poderia me ajudar a coletar 10 talos dessa grama? Missão 1. Você está disposto a aceitar o pedido da anciã Caterine para encontrar grama sangue de dragão? Sim. Niyan aceitou a missão. Me ajude a conseguir 10 talos de grama sangue de dragão, Niyan disse no bate-papo por voz. Nem meio minuto depois, a grama sangue de dragão foi entregue em suas mãos e ele a entregou a Caterine. Obrigado por sua generosidade, disse Caterine, dando a Niyan sua recompensa por completar a missão. 5.000 pontos de experiência. Esse valor não era suficiente para preencher 0,01% da sua barra de experiência. As regiões ao norte sofreram 30 dias de frio extremo. Grande profeta, você poderia me ajudar a encontrar 40 roupas de frio duráveis? Niyan aceitou a segunda missão. Menos de 30 segundos depois, 40 roupas de frio duráveis foram entregues a ele. Após entregar a missão, ele obteve um ponto de influência. Niyan continuou a aceitar e entregar missões. Qualquer coisa que ele precisasse encontrar seria imediatamente entregue a ele por seus ajudantes. Dada a grande quantidade de recursos das Kickers United, ele não encontrou nenhuma dificuldade. Depois de receber várias missões de Caterine, Niyan gradualmente se tornou consciente dos infortúnios que surgiam por todo o Império Viridiano. Ajuda era necessária em todos os lugares. Ele não sabia quantos itens e materiais ele precisava entregar para obter 300 pontos de influência. Depois de entregar a missão 30 vezes, Niyan obteve apenas 5 de influência. Grande profeta, obrigado por toda a sua ajuda. Que a luz esteja para sempre com você. Isso é algo que obtive em minhas viagens nas planícies de Cruin. Por favor, aceite isso como um sinal de minha gratidão. Caterine pegou uma gema vermelha. Niyan olhou para a gema. Era uma gema rugosa, no valor de aproximadamente 2.000 moedas ouro. Uma gota no oceano comparada a centenas de milhares de ouro em itens que ele entregou. Com certeza, fazer essa missão era o mesmo que jogar dinheiro no lixo. Pensar que alguém realmente perseverou e entregou essa missão 300 vezes. Ele deve ser alguém realmente rico. Mesmo para um magnata como Niyan, se não fosse por ele precisar conseguir influência rápido, ele definitivamente não faria essa missão. No entanto, ele precisava mesmo desses 300 pontos de influência. Então, ele só poderia continuar fazendo essa missão. Se fosse um jogador normal, apenas reunir todos esses itens os deixaria loucos. Repetir essa tarefa monótona repetidas vezes, provavelmente os levaria à beira do desespero. Niyan estava muito melhor. Tudo o que ele precisava fazer era ficar aqui e trocar algumas palavras. Seus subordinados eram que estava fazendo a maior parte do trabalho. Depois de 4 horas, Niyan entregou a missão cerca de 200 vezes. Ele estava rapidamente alcançando essa pessoa dos rumores. Ele gastou cerca de 1 milhão de moedas de ouro para obter 35 pontos de influência. Ele também ganhou bastante experiência, mas foi o suficiente apenas para encher sua barra de experiência em 2%. Quanto às recompensas por itens aleatórios que ele recebeu, o único que vale a pena mencionar foi uma safira da fantasia azul. Se ele pudesse recuperar 10% de suas perdas, já seria incrível. Enquanto Niyan continuava a tarefa monótona de entregar essa missão repetidas vezes, sua mente começou a vagar. Ele gradualmente percebeu algo. Para o sistema criar esse tipo de busca, o motivo definitivamente não poderia ser tão simples quanto um sumidouro de dinheiro. Pode haver realmente uma grande recompensa no final, ou talvez uma pista para uma grande linha de missão. Muitas pessoas antes chegaram à mesma conclusão que Niyan. Foi por isso que alguém a completou 300 vezes. No entanto,
Todos desistiram no final, porque essa busca realmente era um devorador de dinheiro sem fundo. Não importava quanto dinheiro eles investissem, era como jogar um grão de sal no oceano. Ni Yan era provavelmente a pessoa mais rica até agora que veio para enfrentar essa missão.